Gênesis 3, 7 a 9, diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus e disse-lhe: Onde estás? Você pode dizer amém pela palavra de Deus? Glória a Deus. Meus queridos, esse texto é muito conhecido, sem dúvida nenhuma, todos já leram, releram e já ouviram dezenas e dezenas de pregações. Nós que já levamos algumas décadas, alguns anos à fé, já ouvimos muitas ministrações, mas foi essa palavra que me veio ao coração para compartilhar com vocês esta noite. Neste texto sagrado, neste texto bíblico, está a primeira pergunta que Deus faz ao homem, de um conteúdo de 4 perguntas. 4 perguntas que Deus fez, envolvendo esse cenário, e que chamava ao homem a responsabilidade pessoal. Quando olhamos para a Bíblia, vemos Deus falando no capítulo 1 e falando para o caos e colocando o caos em ordem. Tamanho poder que tem a palavra de Deus. Ele falou ao caos e organizou o caos. No 2º capítulo de Gênesis, você vê o homem falando e colocando o nome em todos os seres criados por Deus. Os animais, as aves, tudo que se move sobre a terra. No capítulo 3 do livro de Gênesis, você vê Satanás falando através da serpente e promovendo a desordem. E aí Deus então vem novamente falar, só que agora ele vem falar com uma pergunta, com uma interrogação. Ele não vem com uma ordem, vem com uma interrogação. E essa interrogação, nós temos que entender evidentemente que se trata de uma pergunta de retórica, por assim dizer. O Deus onisciente sabia perfeitamente onde estava o homem a quem ele chamava, a pessoa a quem ele se dirigia. Ele sabia onde estava. Mas essa pergunta pode também ser revestida de outro significado, como por exemplo, como estás? Olha o teu estado, veja como se encontra. Não era simplesmente onde estás, num ponto geográfico, mas sim como estás numa situação pessoal, numa situação moral. E o Senhor vem abordando, para que o homem se apresente diante de Deus e assuma as responsabilidades que lhe cabiam, visto que o Senhor Deus criara um ser moral, e o padrão divino de criação foi muito elevado. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Logo, criando um ser com tão elevado padrão, Deus não esperaria menos de um homem, do ser que ele criou, a correspondência de obediência a um mandamento só, um somente, e no caso da desobediência, que tivesse pelo menos a qualidade moral e o caráter de vir e se apresentar diante de Deus para assumir as responsabilidades que eram pertinentes à questão de sua transgressão. Esta pergunta, onde estás, que chama a responsabilidade do homem, o homem se apresenta a Deus com uma resposta, e a resposta era: eu me escondi porque eu estava nu, eu me escondi porque eu me sentia desprotegido, eu estava numa condição que eu não podia me apresentar diante de ti, porque pela viração do dia, quando o dia estava no seu curso, Deus passava pelo jardim para ver como estavam suas criaturas. A grande beleza daquilo que Cristo fez e faz por nós, é que Deus não passa mais pelo jardim, Ele habita no jardim, Ele mora no jardim, Ele está no jardim, Ele está na sua casa,
Ele está aqui nessa noite junto conosco. Mas por outro lado também não podemos ignorar o fato de que Deus poderia se dirigir a algumas pessoas que estão aqui esta noite com uma pergunta dessa natureza: olhe para você, como você está, como você se encontra. E o fato de o homem se apresentar a Deus diante dele, dizendo estar nu, é pelo fato de que ele transgrediu um mandamento e quis resolver um problema de ordem espiritual e de ordem moral com recursos materiais ou humanos. No capítulo 3, versículo 7, está escrito que eles faziam aventais para cobrirem suas vergonhas, para poderem estar um junto do outro. Mas não era suficiente, porque eram folhas de figueira. Folhas de figueira amarradas pelo talo para tampar as suas partes íntimas. Este senso moral se manifestou no ser humano aí em relação um ao outro. O que não era antes uma expressão de vergonha, não havia uma limitação, mas agora, com a transgressão, houve uma deformação naquilo que era a imagem de Deus no homem. E essa deformação criou esta limitação. E eles precisavam resolver isso. O máximo que o homem conseguia fazer eram aventais. E Deus se apresenta, é muito importante observar isso, que Deus não se apresenta com o objetivo de reprimir, reprovar, condenar, excluir, não. Jesus foi claro quando disse: o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E aí faz a pergunta: se foi criado para o diabo e seus anjos, por que seres humanos vão para o inferno? A resposta é lógica, é porque além de não concordarem com aquilo que Deus quer, eles assumem características à semelhança de Satanás. E por isso vão para o inferno, que fora criado para o diabo e seus anjos. Logo eu e você que estamos aqui esta noite, somos beneficiados, assim como Adão e Eva foram de imediato beneficiados. O Senhor Deus, vendo-os lutarem para resolver um problema moral entre eles, o Senhor Deus fez-lhe então duas túnicas. Duas túnicas. Túnica é uma palavra que significa cobrir do ombro até o joelho, de pele de animal. Alguém tenta dizer, por exemplo, que era um cordeiro, porque significaria o cordeiro de Deus. Obviamente que não. 1:18 de 1 Pedro diz que Jesus foi o cordeiro que foi morto antes que o mundo existisse. E aqui em Adão já existia tudo. Acontece que Deus sacrificou um animal grande suficientemente para ter pele suficiente para fazer duas túnicas. Dando a ideia exata do que seria o futuro, 9:22 de Hebreus, de que sem derramamento de sangue não há remissão. Não existe remissão de pecados sem o derramamento de sangue. O cristianismo é a única religião no mundo que oferece remissão mediante o derramamento de sangue. Nenhuma das religiões oficiais do mundo, o judaísmo, confucionismo, budismo, taoísmo, monismo, islamismo e qualquer outra grande religião do mundo, não tem como apresentar aos seus adeptos uma remissão mediante sangue derramado. De qualquer um desses fundadores dessas religiões, vai se encontrar um lugar numa sepultura que vai dizer: aqui jaz Maomé, aqui jaz o fundador do hinduísmo, aqui jaz o fundador de religião tal. Mas na sepultura de Jesus de Nazaré, encontraram dois anjos que diziam: não está aqui, porque ele já ressuscitou. Ele já levantou-se da sepultura. E ele ressuscitou para nunca mais morrer.
e portanto derramou um sangue, que é um sangue suficiente. No capítulo 20, versículo 19 em diante de Atos, o apóstolo Paulo, falando aos presbíteros de Éfeso e Mileto, ele disse: tende cuidado da igreja de Deus, que ele constituiu vocês sobre eles para cuidar. A igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Aí quando você pensa sangue de Deus, mas como sangue de Deus? Da onde surgiu uma teologia, uma lógica ou algum tipo de interpretação que admita que Deus tenha sangue, sendo Ele Espírito, sendo Ele Deus, sendo Ele alguém que está acima de quaisquer circunstâncias? E aí então você vai entender: a virgem conceberá e dará à luz um filho. E aí você vai ouvir o anjo Gabriel dizer: o Espírito do Senhor virá sobre ti, e a sua sombra o cobrirá, porque o santo que nascerá de ti salvará o seu povo dos seus pecados. E aí está o sangue de Deus, porque a tipagem sanguínea de uma pessoa é determinado pelo Pai, e Jesus é filho de Deus o Pai, então é o sangue de Deus. Se houvesse naquela época um meio, por exemplo, de qualificar a tipagem sanguínea, não seria como hoje. Hoje vai O positivo, A positivo, O negativo, universal. Eu acho que de Jesus seria celestial, eterno, único, absoluto, perfeito, capaz, como diz no livro de Hebreus, suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Você glorifica o nome dele esta noite? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Acontece que esse episódio de Adão, que o Senhor faz a primeira pergunta, chamando-o à responsabilidade, e ele diz: eu temi, e eu me escondi, porque esta é a característica comportamental de alguém que tem a sua consciência em débito. O homem tem 4 problemas diante de Deus. 4 problemas. Todos os homens do mundo têm 4 problemas. Alguém poderá dizer: mas o problema do homem é falta de educação, falta de segurança, falta de infraestrutura, problema socioeconômico. E pode dizer o que quiser dizer. Todo e qualquer outro problema deriva desses 4. Primeiro, o homem tem a culpa diante da lei de Deus. Segundo, ele tem a morte como herança. Terceiro, ele tem o distanciamento de Deus. E quarto, ele tem a escravatura debaixo do pecado. De todos esses problemas, Jesus resolve. Para a culpa, ele substituiu nós para cumprir a lei. Para a morte, ele ressuscitou para nos dar a vida. Para o distanciamento, ele nos reconciliou para adotar-nos como filho. E da escravidão do pecado, ele resgatou com o preço de sangue. Ele pagou por nós e nos resgatou com preço de sangue. Então não há mais porquê homem algum em qualquer parte do mundo se sentir, por exemplo, escravizado, dominado e sem reação. Esses outros problemas, eles são derivados. Não adianta resolver o problema socioeconômico se não resolver o problema espiritual. Não adianta um Naamã ser general, homem distinto, poderoso, respeitado pelo exército sírio, respeitado pelo rei, ter recomendação da realeza. Não adianta nada se debaixo da sua farda, com todas as divisas, o seu corpo é leproso. Ele precisa obedecer o profeta, ele precisa ouvir a voz do profeta, ele precisa atentar para a palavra de Deus. E quando obedecer coisas simples, quando descer do seu pedestal, de sua grandeza, e se humilhar, ele se levantará purificado, liberto, livre, limpo. Aí sim, aí será um homem que não terá mais aquilo que diz o texto, porém era leproso. Capítulo 5 do segundo livro de Reis,
era um homem distinto, era um homem poderoso, era um homem afamado, porém era leproso. Não precisa mais você ter os teus porém. Deixa os teus poréns aqui nessa noite, aos pés de Jesus de Nazaré. Deixa aqui nessa noite os teus poréns, e saia daqui livre, para glorificar o nome do Senhor para sempre, sem nenhum porém na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor então faz a segunda pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Obviamente que teve alguém que teve um intercurso, capítulo 3, versículos 11 e também versículo 17. O homem, a desobediência de um único mandamento, do verso 17. Um ser moral com uma linha limítrofe da sua vida moral para obedecer. E isto surgiu por um critério que ainda acontece na vida dos seres humanos: a insatisfação do ser humano daquilo que ele tem. Deus plantou um jardim no Éden. A palavra Éden significa delícia. A palavra Éden significa delícia. E no Éden, nesse lugar que significa delícia, o Senhor plantou um jardim. Tu tens ideia da qualidade desse jardim? Tens ideia da beleza desse jardim? Da perfeição desse jardim? Tens ideia do significado do investimento divino nesse jardim? Deus colocou nesse jardim tudo o que o homem precisaria para as suas necessidades. Não faltava nenhuma coisa. Mas acontece que uma insatisfação atiçada, aguçada pelo mal, aguçada por Satanás, levou o homem a querer, como dizem Provérbios, comer o pão as ocultas e tomar a água furtada. É mais deliciosa, diz o tolo. Acontece o seguinte: esta curiosidade, esta insatisfação levou o homem à transgressão. É muito comum hoje encontrar pessoas insatisfeitas. E as pessoas insatisfeitas são ingratas. Ingratas. E as pessoas ingratas, elas são mal-humoradas. E as pessoas mal-humoradas são de mau relacionamento. É uma cadeia de eventos ruins. Se você é alegre, se você é agradecido pelo que Deus tem feito por você, você vai receber muito mais de Deus sem pedir nada. Sem pedir nada. Não seja um indivíduo descontente, amargo, alguém que parece que o teu respirar parece ser um fel. Não sejas assim, mas seja alguém que de dentro de você brote palavras que dê graça e vida para aqueles que a ouvem. Não seja um insatisfeito. Deus te dá as coisas e você continua insatisfeito, continua descontente. Que tal se você parasse essa noite e fizesse uma retrospectiva? Agora no fim do ano todos os canais de TV fazem retrospectiva. Faça hoje a tua retrospectiva. Olha para trás, olha de onde você veio, olha quem tu era, e veja onde você está, e veja quem tu é, e agradece ao Senhor, exalta ao Senhor, e agradece Ele com grande contentamento. Porque Satanás, quando conseguir produzir em você esse descontentamento, essa insatisfação, vai levar você para aquele texto de 7:29 de Eclesiastes. Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções.
muitas invenções. Desobedecer a ordem de Deus é um risco que não vale a pena. Não vale a pena. Vai aparecer no versículo 16, do capítulo 2, 3 vezes a palavra dor. Dor, 3 vezes. Vai aparecer a palavra espinhos, cardos e suor. Capítulo 3, versículo 16 a 19. A palavra dor 3 vezes, espinhos, cardos e suor. Como consequência da desobediência de um único mandamento que poderia ser pior de todos. Versículo 17 do capítulo 2, morte. E morte num estágio que ainda não era entendido. Morte que poderia e poderá e pode, acontecerá para algumas vidas, de atingir 3 estágios. Morte espiritual, separando-se de Deus. Morte física, sem se reconciliar com Deus. E morte eterna por morrer sem Deus. Você pode até viver sem Ele aqui, mas tu não pode morrer sem Ele. Tu tem que se encontrar com Ele antes do dia D. Você tem que se encontrar com Ele antes que chegue o último fôlego da tua vida. E eu quero profetizar para você: tu não sabe quando será o teu dia. Tu não sabe quando será a tua hora. Esteja pronto, esteja preparado, para que quando o Senhor te chamar, você diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Morte em dimensão muito aprofundada. Aí então vem a terceira pergunta: comesses da árvore que ordenei que não comesses? E aí vem a primeira desculpa: a mulher que tu me desses. Aqui começou a teologia escapista. Mas não pensa que é só o homem que é da teologia escapista, não. Quando Deus faz a quarta pergunta para a mulher, dizendo: por que fizesse isso? Ela diz: a serpente me enganou. É escapista também. Aí o ser humano começou a buscar desculpas para se livrar da responsabilidade pessoal. A melhor coisa que você faz quando você vai tratar com Deus é você assumir de fato as coisas. No capítulo 4, versículo 13, 14 de Hebreus, diz que Deus com quem nós havemos de tratar, todas as coisas são nuas e patentes aos seus olhos. Não tem como você esconder dele alguma coisa. Não existe como você, por exemplo, ocultar dele alguma coisa. Ele já sabe tudo. Como ele já sabe, chega e diga para ele: Senhor, sou eu. Eu sou. Não é João, Maria e terceiros. Não, sou eu. Sou eu que estou com problema. Então o Senhor faz a última pergunta dizendo para a mulher: por que fizesse isto? E ela disse: a serpente me enganou. E aqui eu quero rapidamente, em 5 minutos, apontar para você umas coisas que acontecem hoje. E você não pode permitir que isso aconteça com você. A serpente que foi usada por Satanás, bem, a primeira coisa que você precisa vigiar é não deixar a serpente entrar no teu jardim. É a primeira coisa, meu irmão. Falando de serpente, estou falando de Satanás. Satanás e os seus agentes. Não deixa ele entrar no teu jardim. Porque se ele entrar no teu jardim, ele vai fazer alguma coisa ruim. Então não deixa entrar. Aí então entrou. E aí a serpente, a palavra serpente no hebraico significa esplendorosa. Porque não pense que Satanás é burro, a ponto de usar uma coisa que espanta, que assusta. A serpente era linda. Esplendorosa é o termo hebraico para serpente. E ainda está escrito no texto que era a mais astuta que havia. Além de bonita, astuta. E quem é que Satanás vai usar? Alguém que tem essas características.
e vai conversar com a mulher. Aí, claro que a advertência é simples. Veja lá com quem você anda conversando, né? Pelo amor de Deus. Veja lá com quem você anda conversando. Porque tem gente que conversa com serpente sem se dar conta que o veneno está sendo jogado. O veneno está sendo lançado. Você já viu que existe um tipo de serpente que é capaz de ejetar o veneno a 15 metros de distância e não errar o alvo? O animal vítima dela nem a vê. E ela ejeta a 15 metros de distância e pode atingir na pele, na pata de um búfalo. E 5 minutos depois ele está morto. E você precisa ter cuidado. Porque tem muita gente ejetando veneno. Ejetando veneno, falando contra um, fala contra o pastor, fala contra o obreiro, fala contra o líder, fala contra o irmão. Irmão, o sangue de Jesus corta essa conversa, para esse veneno aí. Clama pelo antídoto, e o antídoto chama-se sangue de Jesus de Nazaré. Esse é o antídoto. Para ali. E você deixa essas coisas e vai contaminando. E vai contaminando. Ela conversou com esta astuta. E sabe o que a serpente disse? Deus tinha dito assim: olha, vocês podem comer de todas as árvores que tem aqui no jardim, só da árvore da ciência do bem e do mal vocês não comem. Eles podiam comer inclusive da árvore da vida antes do pecado. Podia comer. De todas podiam comer. Só não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Mas a insatisfação, a curiosidade, o desejo. Satanás chega e diz assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Sabe o que significa isso? 3:1 de Gênesis. Inversão da palavra. Inversão. Inverter a palavra. Olha, Satanás não tem ferramenta nova. Mas as dele do infeliz está sempre afiada, porque ele usa todo dia. Todo dia ele usa. Inversão da palavra. Segunda coisa, a mulher responde: foi isso que Deus disse, e ainda disse mais, que não é nem para tocar nele, que Deus não disse. O que significa isso? Acréscimo à palavra. Veja, da inversão, passa para o acréscimo, e aí então vem, quando Satanás percebe que a vítima já está na sua teia, ele diz assim: certamente não morrereis. Ele faz uma afirmação que leva a duvidar da palavra. Se você permitir que a palavra seja invertida, e você ir além da palavra, você é o candidato que vai duvidar da palavra. E se você duvidar da palavra, você vai ser vitimado por essa serpente astuta, que é Satanás. E este aqui é um conselho para você que está me ouvindo essa noite. Esta é uma palavra de conselho. Não admita que Satanás te desloque da tua posição. Fica na vocação em que foi chamado. Fica plantado, aguenta firme. Não deixa o diabo te empurrar, te deslocar, para ter vantagens contra você. Ainda que ele venha contra você como um rio, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Depois de conseguir fazer duvidar, então Satanás, no verso 5 do capítulo 3, faz uma afirmação. Porque Deus sabe. E diz para mim, se ele sabia ou não sabia. Sabia. Por que Satanás vai dizer agora uma verdade? Ele sempre diz a verdade quando ele quer fazer a sua mentira ter validade. E aí você tem que estar atento. Nesse mundo de hoje que estamos vivendo, que você ouve tudo quanto é coisa. O acesso à comunicação, o acesso à informação, o acesso a tudo.
Se você não tiver uma capacidade espiritual para filtrar as coisas, irmão, você se envenena completamente, você fica simplesmente contaminado. Depois de deslocado, fez a inversão da palavra, deslocou, aí vem o acréscimo. Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 4, ele disse assim: olha, eu escrevi essas coisas acerca de mim e de Apolo, para que vocês não vão além do que está escrito. Tem gente que vai além do que está escrito, tem gente que fica aquém do que está escrito. Irmão, fica no que está escrito. Diga como Paulo: eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Depois de Satanás fazer esse enredo todo, então diz o texto, versos 6 e 7 do capítulo 3, e vendo a mulher que a árvore era desejável e boa para comer. Como é que ela sabia que era desejável e boa para comer, se nunca tinha chegado nem perto? Nunca tinha tocado. Então aí Satanás começou a penetrar os sentidos humanos. Ele começou a contaminar. Primeiro, ele contaminou a audição quando falou. Segundo, ele contaminou a razão quando questionou. Terceiro, ele contaminou a visão quando fez a mulher ver. Quarto, ele contaminou a alma quando fez-la desejar. Quinto, contaminou o tato quando fez ela tocar. Sexto, contaminou o olfato quando ela cheirou. Sétimo, contaminou o paladar quando ela comeu. Contaminou o corpo, alma e espírito. E aí aconteceu uma coisa terrível. Aconteceu que houve uma inversão da naturalidade do ser humano, uma inversão. Quando Deus criou o homem, Ele criou espírito, alma e corpo. Ele o criou. E quando Ele o criou, Ele colocou o corpo como servo, a alma como serva e o espírito como rei. Quando Satanás conseguiu contaminar o ser humano, ele inverteu. O corpo passou a ser o escravo, a alma continua sendo a serva, e agora a carne é que comanda. Os sentimentos da carne, do corpo. O espírito é escravo, o corpo é rei e a alma é a serva. E a inversão da natureza. E aí os homens são guiados pelos seus sentimentos, são guiados pelos seus desejos. Aí os seres humanos são levados. Começa pela insatisfação. E a minha pergunta para você, para finalizar esta mensagem, é esta: a que nível está a tua gratidão a Deus por aquilo que o Senhor tem feito por você? Ou será que Deus teria que fazer 4 perguntas para você essa noite? Onde estás? Quem te mostrou? Comestes tu? Por que fizesse isso? Será que Deus teria que te interrogar nesta noite? Eu acho que não é necessário, porque você sabe todas as respostas. Você sabe, Deus sabe que você sabe todas as respostas. Tem 2 pessoas que te conhecem: Deus e você. Você e Deus. Você sabe das coisas. E você está aqui esta noite. E você sabe que você tem sido alguém que tem sido guiado pelos sentimentos, por desejos. E eu vou dizer um pouco mais pesada a palavra: por concupiscências, por cobiças, por interesses. E tem agido de tal forma que transgride o mandamento divino. Transgride-o de tal maneira que o Senhor vem no seu jardim e olha para você, e Deus poderia dizer: por que te esconde atrás das minhas árvores? Por que te ocultas no meio do meu jardim? Por que te escondes no meio do meu povo? Pensas tu que eu não te enxergo? Que eu não te vejo? Pensas que eu não sei quem tu és? Pensas tu que eu não vejo você nas horas mais silentes da tua vida? Eu estou sempre ali.
E eu vejo tudo e sei tudo, diz o Senhor. Você não pode sair daqui essa noite. Você não pode se arriscar a sair daqui essa noite sem dizer para o Senhor: eu preciso de vestimentas. Eu preciso de vestimentas. Eu preciso de vestimentas de salvação. Eu preciso que tu me cubras com vestimentas de salvação, para que eu possa chegar à tua presença sem limitação, sem restrição, que eu possa entrar diante de ti, falar contigo e ouvir a tua voz, e quando tu chamar, não temer e me apresentar a ti com o coração aberto.